Olá, muito bom dia, você está no Zambelli News, seu informe diário de todas as manhãs. Estamos aqui, você já sabe, né? Rigorosamente de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 8h30 da manhã. O Ibovespa fechou em forte alta de 2,43% aos 113.900 pontos, com volume financeiro negociado de 32,4 bilhões de reais, um pouco acima da média. Dólar comercial recuou 1,06%, fechando a R$ 5,03 e no meio do pregão chegou a ficar abaixo de R$ 5. No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2023 fechou em queda de 0,14 pontos percentuais a 19,92%. O DI para janeiro de 2025 caiu 0,11 pontos percentuais, fechando a 12,19%. E o DI para janeiro de 2025 caiu 0,05 pontos percentuais a 12,11%. Vamos então agora às principais notícias que podem balançar o mercado financeiro nesta quinta-feira, 10 de março de 2022. As taxas dos títulos públicos recuaram nesta quarta-feira, com os mercados antecipando o fim da guerra. Olha só, houve uma queda generalizada em várias classes de ativos, dólar e petróleo também despencaram. De acordo com Luciano Costa, economista-chefe da Kilma Asset, ele explica que a curva de juros cedeu por conta de um possível avanço nas negociações diplomáticas entre Rússia e Ucrânia. Como, por exemplo, o vice-chefe do gabinete da presidência da Ucrânia, Oleh Taratov, afirmou hoje que o país estaria aberto a novas negociações, envolvendo inclusive a questão da neutralidade e a entrada da OTAN. Com uma possível solução democrática e melhoras de percepção do risco, os juros acabaram recuando, principalmente os de longo prazo. Os economistas também destacaram a queda do dólar frente ao real, que apresentava forte baixa. Os preços do petróleo também recuaram bastante. O WTI caiu 10%, fechando a $111,24 o barril. Já o Brent desabou 10,96%, fechando a $113,95 o barril. Nos juros custos, o movimento também precifica o choque inflacionário no Brasil, com o mercado atento ao reajuste da taxa Selic que vai ocorrer na próxima semana. O economista cita dados da produção industrial divulgados ontem referente ao mês de janeiro, com queda de 2,4% frente a dezembro do ano passado. Os dados, então, foram fracos, o que pode acabar impactando o reajuste da Selic. O Tesouro pré-fixado para 2029 e o para 2033 com juros semestrais viram suas taxas caírem. Os títulos entregavam uma rentabilidade anual de 12,19% e 12,22% respectivamente, bem abaixo dos 12,40% vistos ontem. Nos títulos atrelados à inflação, todas as taxas apresentaram quedas. A maior baixa foi do Tesouro IPCA mais 2026, que oferecia uma rentabilidade real de 5,63%. Bem abaixo das 5,72% da sessão da última terça-feira. Os resultados da Marfrig divulgados ontem foi bem visto pelos analistas, mesmo com dados de lucros em abaixo no quarto trimestre de 2021. O lucro das operações continuadas teve queda de 44,5% em relação ao mesmo período de 2020, muito por conta da marcação a mercado, com efeito negativo de 1,17 bilhão de reais de investimento nas ações da BRF. As ações abriram em leve queda nesta quarta-feira após o balanço, com baixa de 1,19% a R$ 21,60. Os ativos chegaram a virar para ganho nos primeiros negócios do pregão, porém, ainda na primeira hora, os papéis já vieram para baixo novamente, em uma sessão marcada por volatilidade. Contudo, o maior ânimo do mercado na reta final, as ações acabaram também fechando com ganhos de quase 3%. O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização, o EBITDA da companhia, foi fechado aí em 4,18 bilhões de reais, 16% acima do consenso e 21% acima das expectativas do Bradesco BBI. Isso pode ser explicado pelo forte desempenho da divisão na América do Norte, onde o EBITDA ficou 13% acima das expectativas do banco. Por outro lado, a empresa reportou o CAPEX, que é o investimento que a empresa faz, para o trimestre de 992 milhões de reais, contra uma estimativa de apenas 505 milhões, o que explica a geração de fluxo de caixa livre ser bem menor do que esperado. Ficou em 104 milhões de reais, enquanto o projetado era de 555 milhões. Os resultados, de acordo com o Bradesco BBI, podem ser explicados por uma receita 5% superior ao esperado, com preços 13% acima do esperado para a América do Sul, e volumes da divisão da América do Norte 3% acima do consenso.
Além disso, margens melhores do que o esperado para a divisão da América do Norte, compensando a rentabilidade de 0,5% abaixo do esperado nas operações da América do Sul, que foi pressionada por maiores custos de matéria-prima e menor volume de vendas, especialmente nas exportações, em função do embargo chinês à carne bovina brasileira no quarto TRI de 2021. Ainda mais, 60% das despesas corporativas ficaram abaixo do esperado, o que explica nas despesas gerais com vendas e administrativas como porcentagem de receita abaixo da estimativa. Após os resultados, contudo, os analistas do BBI mantiveram a recomendação neutra para a ação e preço-alvo de R$ 23, ou seja, uma valorização de apenas 5% em relação ao fechamento do mercado, dada a visão mais cautelosa sobre as margens de carne bovina nos Estados Unidos e vendo a negociação das ações em linha com a média histórica. O Itaú BBA também comentou que a divisão da América do Norte foi grande responsável pela surpresa positiva, com ganhos de margem EBITDA. O banco mantém a avaliação de desempenho acima da média do mercado, com o preço da ação em R$ 26, uma valorização possível de 18,9%. E a Via Varejo registrou um lucro líquido de R$ 29 milhões no balanço do quarto trimestre, um desempenho 91,4% abaixo do registrado no mesmo período de 2020, que foi de R$ 336 milhões. De acordo com a empresa, excluindo-se ajustes não recorrentes, a companhia teve um lucro líquido operacional de R$ 125 milhões, uma queda nessa comparação de 73,4%. No ano de 2020, o resultado contábil apontou para um prejuízo de quase R$ 300 milhões, ante o lucro de R$ 1 bilhão registrado em 2020. Sem os efeitos não recorrentes, porém, a empresa diz que o lucro em 2021 teria sido de R$ 538 milhões, representando uma alta de 32,2% sobre o desempenho operacional de 2020, quando foi de R$ 407 milhões. No quarto TRI de 2021, houve um efeito do incentivo de subvenção recorrente de R$ 88 milhões. No acumulado do ano, o montante de subvenção totalizou, então, R$ 491 milhões, dos quais 203 referem-se a este efeito em períodos anteriores a 2021, explicou a companhia. Mas o lucro ante juros, impostos, depreciação e amortização subiu 17,6% para R$ 641 milhões, gerando um ganho de margem de 2,1 pontos percentuais. A Via explica que o crescimento do EBITDA foi em função dos ganhos de produtividade e bom controle de despesas. O volume bruto negociado somou 11,79 bilhões de reais no quarto TRI de 2021, um recuo de 6,9% quando comparado lá ao quarto TRI de 2020. Já as vendas digitais representaram 56% do volume geral negociado do quarto TRI, perfazendo-se um total bruto de 11,8 bilhões de reais, com crescimento de cerca de 8% no e-commerce e 68% no marketplace. A receita líquida da companhia atingiu a cifra de 8,1 bilhões de reais entre outubro e dezembro do ano passado, uma queda de 14,2% em relação ao mesmo período de 2020. E este foi o nosso Zambelli News de hoje, pessoal. Tenham todos uma ótima quinta-feira, bons negócios e claro que amanhã, na sexta-feira, a gente está de volta. Obrigado por assistir até aqui e até o nosso próximo vídeo.